Boa noite, telespectadores da TV Real. Estamos aqui hoje para conversar, um bate-papo, né? Eu não gosto de falar entrevista, com ela, que é uma das jornalistas com mais representatividade aqui na cidade de Nova Friburgo, com trabalhos com grande alcance, tanto na rádio como também na televisão, na rádio e televisão com o programa Espaço Ser Mulher. Ela que é uma grande jornalista também de atuação nas redes sociais, com posicionamentos muito fortes, que chamam bastante atenção. É uma amiga, né, de longa data, acompanho o trabalho dela desde que eu era muito jovem. Ela, a jornalista Denise Lopes. É um prazer, Denise, estar te recebendo aqui. Esse que é nosso terceiro programa, né? Direto ao ponto com o Leonardo Sérvio. E para nós não perdermos muito tempo, porque todo mundo te conhece aqui na cidade de Nova Friburgo, você dispensa apresentações, governo municipal. Você tem, se colocado como uma pessoa das mais críticas a esse governo, né, que é um governo que foi reeleito, Johnny Maico. Então, eu gostaria de fazer hoje um programa exclusivamente pontuando esses assuntos, que são muito pertinentes, suas colocações, e fica à vontade para falar a respeito. Primeiro, eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui, é muito bom. Como você disse, nós nos conhecemos há muitos anos. E estar aqui agora participando desse espaço é uma honra. Léo, eu faço um trabalho na cidade jornalístico já há bastante tempo, conforme você disse. São 22 anos, eu comecei em 2004 na TV Focus, passei pela Rádio Comunidade, que era a AM na época, passei pela Rádio Comunidade, Rádio Friburgo, que era a AM na época, e fui construindo o meu nome em cima de um trabalho, em cima de um posicionamento que eu sempre mantive com muita responsabilidade e nunca negociei isso. Então, hoje a gente tem um governo que eu conheço, como você também, boa parte da cidade, antes desse processo eleitoral. Eu acompanhei bem de perto épocas e ações muito pontuais da época do Legislativo, onde se formou o G5. Perfeito. E acompanhei CPI, acompanhei denúncias, eu fiz várias coberturas e denunciei muitas questões também, sempre amparada pelo que o representante do Legislativo trazia. E quando nós nos deparamos com a vitória desse grupo G5, porque não foi só a vitória do Johnny, foi a vitória de um grupo inteiro, e o tempo começou a passar e para mim foi um tempo muito curto, porque eu entrei com o primeiro pedido de impeachment para o Johnny com 4 meses de governo. Eu me lembro. Então, precipitado, muito cedo, não. Quando, nos 3 primeiros meses, eu entendi o que seria o governo Johnny Maico, que era completamente o inverso de tudo aquilo que foi vendido na época do Legislativo. Posso fazer um parênteses? Claro, com certeza. Em relação a essa questão do tempo, 4 meses são 120 dias, isso, né? Pra gente que já está acostumado um tempinho a lidar com isso, pode ser um tempo pequeno. Mas, dadas as circunstâncias e os absurdos que foram cometidos naquela época, que foi uma coisa assim surreal. Exato. Então, não foi um período tão exíguo de tempo. Foi um período que realmente depois, hoje é fácil mensurar, inclusive, todos aqueles problemas que foram ocorridos naquele momento. Talvez se ele não tivesse vivido a experiência de um legislativo durante 4 anos, colocando as suas prioridades, as suas ponderações, as suas investigações, as suas denúncias, eu não tivesse condições de ter essa ótica que eu tive em 4 meses. O que me fez perceber que o caminho estava completamente inverso e que os prejuízos seriam muito grandes se não parasse naquele momento, foi exatamente ter acompanhado esses 4 anos de legislativo.
Então foi um choque de realidade, foi um choque de comportamento, foi um choque de prioridades que talvez pela minha proximidade com o G5 eu identifiquei de forma muito rápida. A minha base do meu pedido de impeachment, que foi todo respaldado naquilo que é necessário para se apresentar, inclusive passou pela a validação da Procuradoria, que por ironia do destino é hoje o vice-prefeito, que na época era o Dr. Rodrigo Ascoli. Então, ele tinha todo o embasamento jurídico para seguir os trâmites necessários. Foi com relação a Itapemirim, não foi? Não, foi em relação à saúde. E o transporte público, que na época era a FAOL, e continua sendo. Mas era uma crise que foi atravessada naquele momento. E que acabou hoje, nós temos uma realidade de FAOL, em que a FAOL hoje é Pilatos. Ela lava as mãos, por quê? Porque tudo que acontece em termos de transporte, quem decide, bate martelo, é o poder público. E a FAO apenas obedece às rotas, o número de pessoas que atravessam cada veículo. Isso tudo é responsabilidade de acordo com o contrato do poder público. Então, para a empresa hoje, é um momento muito confortável. Então, o prefeito teve uma conotação na época, né, como vereador muito crítica, né? Exatamente. Inclusive com relação à questão do transporte público. E na época, se eu não estou bem enganado, é um valor ou outro, era 300 mil a 400 mil a subvenção que era pago à gestão do Renato Bravo. Hoje é pago 3, 4 vezes mais, né? É superior a 1.500.000, isso ao mês, né? Por questões do preço da passagem e por outros fatores também. Eu não questiono, porque eu não sou técnico nesse assunto em relação à questão do transporte. Houve muitas mudanças. Principalmente de 2017 para cá, inclusive com relação à questão também de orçamentos que eram disponibilizados, tanto de governo federal para governo estadual também, para essas empresas de transporte. No entanto, o serviço praticamente é o mesmo, com um valor muito superior. E houveram algumas substituições de rota, houveram algumas substituições do próprio transporte. Então, em termos do micro-ônibus, em termos de outros tipos de condução. Mas a questão não é nem essa. A questão é que nós tínhamos um problema muito sério naquela época, inclusive contratual, que se arrastou na justiça por um determinado tempo, e é a saúde. Se nós tivéssemos a questão da saúde hoje, que nós tínhamos lá em 2021, estaria ótimo. Estaria ótimo. Mas nós simplesmente descemos uma ladeira interminável. Nós não freamos o governo. E aí o que aconteceu? A incompetência, a falta de preparo, a falta de conhecimento acabou tornando a saúde a um nível de precariedade, de necessidade, de abandono nunca visto de fato na cidade de Nova Friburgo. Então, eu pontuei tudo isso no pedido. E como ele não foi acatado, e muitas pessoas não quiseram se comprometer com isso, porque início de governo, o governo sempre tem uma máquina que oferece muito benefício, e aí as pessoas não sabiam bem como é que elas iam ficar em termo, então houveram reuniões para que fosse votado contra, tanto que ele nem acabou chegando mesmo à votação do plenário. E aí passou. Então, para mim, como você disse, né, uma das pessoas que mais é crítica ao governo, sou de fato crítica ao governo, não é a pessoa do Johnny Michael. É a gestão atual do governo municipal. Nada pessoal, com certeza. E você, como também é uma grande especialista nessa questão de gestão de saúde, mais habilitada que ninguém para falar sobre esse assunto, incorreu, no meu entendimento, também uma questão administrativa que não poderia ter acontecido, que é de improbidade. Que foram várias situações que precisavam dar nuance, né, passar pelo Conselho Municipal de Saúde na época, e que praticamente o Conselho foi praticamente, eu nem sei se pode-se usar desse termo, dissolvido. Ele foi. Né, dissolvido,
Então, isso é uma coisa legalmente que não poderia ocorrer, e aconteceu isso e outras situações importantes que foram ignoradas. Hoje existe uma Secretaria de Serviços Concedidos da Prefeitura? Ela ainda existe? Ela existe. Eu sei que tem uma comissão também na Câmara Municipal, mas eu acho assim, hoje nós perdemos o eixo por completo. Hoje o governo municipal ele tem um déficit de muitas questões. Nós temos um déficit de orçamento, a gente não tem mais dinheiro. Por incrível que pareça, é inacreditável. Mas a gente não tem mais como garantir qualidade de serviço público. A gente não tem mão de obra para poder dar o suporte. E isso eu estou falando em termos de saúde. A gente tem estão faltando profissionais na atenção básica, dentro das áreas de hospital, tanto maternidade, Raul Sertã. Nós temos aquele posto lá em Lumiar, que é um posto que se enquadra dentro de um atendimento hospitalar. Então, hoje, quando eu olho para o que nós temos ainda pela frente, a gente está no meio do ano, a gente ainda tem 6 meses pela frente, em cima deste orçamento. A gente vai amargar situações inacreditáveis. E você não acha que esses orçamentos já não estão sendo muito mal geridos já há alguns anos? Só que antes não tinha todos os problemas aumentados como agora nessa condição que a gente está vivendo. Inclusive, a Câmara, em determinados anos, aprovou quase 90% de remanejamento. Então, quando você aprova um remanejamento como esse, você abre mão ao Poder Executivo. E hoje o Poder Executivo, estando nessa condição de orçamentos apertados, falta de dinheiro, você não acha que também faltou uma boa gestão lá atrás para chegar nessa condição? Haja vista que o governo não tem uma política de Estado clara para a saúde. Aí eu me referi, inclusive, com relação a essa questão da Secretaria de Serviços Concedidos, que teve também agora essa concessão de serviços públicos feito a EBMA de uma forma também não planejada, no meu entendimento, tanto que a cidade nunca foi tão abandonada como está agora, e por aí vai. Agora a gente está à vista também de uma concessão para iluminação pública. Isso é preocupante, né, Denise? Na verdade, você está firmando contratos por um tempo considerado, por valores altos que estarão presos em futuros orçamentos, e você não tem garantia nenhuma de serviço. Você mesmo citou aí a questão da limpeza da cidade. São 30 anos. Né? E é uma limpeza, e muitos desses serviços, eles são em lugares de fácil acesso, de fácil percepção. Sim. Friburgo é muito maior do que isso. Então, se você sai desses eixos principais e você vai ao entorno da cidade, você vai encontrar uma cidade muito destruída, muito abandonada. Mato alto, tudo largado, tudo sujo. Então, aquilo que está sendo pago... Porque eu penso assim, se você é caro, é alto, mas está cumprindo aquilo que se propôs a cumprir... Perfeito. Ok. Não tem a questão não é essa. A questão é, você contrata um serviço por um preço mais alto, tá. Houve uma concorrência, ganhou aquele, ok. Mas você tem um serviço de qualidade. Está correspondendo àquilo. Agora, você faz um contrato num preço altíssimo, com um tempo grande, significativo, e você não tem aquilo que você, no mínimo, precisa ter, é muito complicado isso. Então, hoje, a gente pensa assim, falta pouco para o governo, porque esse governo acabar, não tem mais a reeleição. Mas o que a gente vai encontrar pela frente? Uma cidade bem deteriorada e uma prefeitura também, praticamente, se fosse uma empresa privada, quebrada. Quebrada, exatamente. E aí... como que a gente vai reconstruir isso? Então, hoje, quando eu penso em Nova Friburgo em termos de 2028, eu sinto mais receio do que hoje.
Porque hoje a gente já sabe o que está acontecendo e já tem uma perspectiva do que vai acontecer. Você enxerga algum caminho, assim, de lideranças, alguma coisa que seja positiva? Olha, eu acho assim, hoje a gente tem, se nós formos pegar todos os núcleos políticos da cidade, pessoas que já concorreram na cidade, que já atravessaram vários processos eleitorais, que já fizeram suas promessas, seus livrinhos para serem distribuídos, daquilo que faria a diferença no Nova Friburgo, você não tem nada novo. Hoje, a cara mais nova na cidade é a cara do José Alexandre, que é, vamos dizer, o novo dentro da cidade. Só que o Zé, ele está dentro de um partido, e aí eu não estou falando comigo, da minha opinião pessoal, eu estou falando de uma ótica geral do contexto da cidade. A cidade ainda é de predominância direita. E aí eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, eu estou fazendo uma análise. E existe uma resistência muito grande de Friburgo em relação à esquerda, em relação à figura do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que isso dificulta muito o acesso de se aproximar de um resultado positivo para o José Alexandre. Que tem a ver, inclusive, com a tal da polarização que é muito forte. E o que eu vejo, principalmente em relação aos municípios, que é o seguinte, você falou de um nome, né, de um agente político que, na sua visão, reúne condições para fazer essa recuperação da cidade, mas de uns anos para cá nós paramos, quando eu falo nós, sociedade, de discutir os municípios, projetos, e muitas das vezes a gente fica discutindo ideologias partidárias, correntes políticas, né, igual essa questão de direita e esquerda, sem um propósito. E acabamos esquecendo que moramos nos municípios e que poderíamos escolher melhores agentes públicos, tanto para o executivo como o legislativo, que é até uma colocação que eu faço com você agora. Em termos de Câmara, você falou, você acompanha Câmara, eu comecei a trabalhar como assessor desde 2009. Deixa eu fechar esses nomes. Eu pontuei a questão dos Alexandre, seria você poderia o rosto mencionar mais novo de um grupo, não vou nem dizer de um grupo político, mas de um cidadão proposto a criar uma história nova para a cidade. Uhum. E nos demais que a gente vem aí acompanhando, eu não vejo mais perspectiva nenhuma de vitória para Sérgio Lobac, o Anderson Nogueira. Não vejo de verdade. Eu acho que esse tempo dessas pessoas já passou. Eu acho que a gente precisa mesmo oxigenar isso. Novo. A gente precisa criar um grupo, uma frente nova. Na Câmara, já há burburinhos de alguns grupos, algumas pessoas, algumas frentes políticas que almejam a eleição de 2028. Há uma possibilidade para alguns e acho uma frustração para outros, que o decorrer do tempo vai nos mostrar isso. Perfeito. Eu, inclusive, essa semana, anteontem, eu recebi uma denúncia muito grave em relação a um vereador da nossa cidade, que inclusive já tramita contra ele uma investigação na Comissão de Ética. E parece que entrou uma nova denúncia registrada lá. Nossa. E, por acaso, não sei se é a mesma, mas acredito que seja, uma cópia do que foi protocolado na Câmara me foi enviado. É algo bem preocupante. Mas eu acho que a gente precisa, né? Eu acho que a gente precisa de nomes novos, eu acho que a gente precisa de grupos políticos que realmente consigam entender o que a cidade precisa. Tem que sair dessa coisa de que eu vou melhorar a saúde, eu vou melhorar o transporte público. Acabou isso, a gente precisa pensar grande, fora da caixa, fazer essa cidade crescer, desenvolvê-la, conversar com os demais municípios que também usufruem da nossa cidade. A gente precisa sair dessa política antiga, essa política eleitoreira. Você é muito estratégica nisso, né? Eu acho que uma situação interessante nesse sentido é trabalhar justamente essa questão do polo, e a questão dos dados, que você sempre coloca muito bem. Quando você coloca,
você trabalha com dados, você usa exemplos. Eu acho que os políticos carecem muito nesse sentido. Falar, vamos melhorar a educação, coisa e tal, mas mostrar como, né? Exatamente. A educação é uma pasta que precisa ser olhada com muito carinho. A nossa educação hoje é uma educação ruim. Você gosta do atual prefeito nessa pasta, pelo menos? Tem algum ponto alto nesse governo? O que seria ponto alto? O que você considera um ponto alto? Um resultado positivo para a cidade? Alguma coisa? As nossas obras nós não temos. O que nós começamos a fazer, nós paramos, deixamos pela metade ou não terminamos. Aquilo que foi feito foi, na verdade, uma iniciativa, como foi a questão daquela obra feita pelo ex-governador, né? Ali na Alberto Brauli. Recursos da SEDAI. E aquilo ali foi uma obra que já vinha sendo pedida há muito tempo, desde a época de outros governos. Inclusive, isso tem que ficar claro, aquelas obras que foram realizadas naquele momento já estavam orçadas, Exatamente. Já estavam com os projetos prontos. Exatamente. Inclusive, se tivesse mais projetos, teriam realizado mais. Com certeza, na época teria. E o prefeito, como tem a comunicação, esse talvez seja o grande ponto alto do governo, que não é ponto alto dele, da persona dele para esse momento que a gente vive da política brasileira. Realmente eu também não consigo enxergar nenhum ponto. Não, eu acho que a gente tem assim, a gente tem o dia a dia, uma coisinha ali, aí uma coisinha ruim. Sabe, mas você não pode dizer, nossa, olha só, nós melhoramos isso, nós avançamos naquelas... Não tem, a gente não tem um histórico de melhoria na cidade. A nossa cidade está suja, a nossa cidade está maltrapilha. Você olha para as ruas, você vê a economia despencando, aluga-se, vende-se, aluga-se, vende. São várias e várias pessoas que perderam seus empregos. Ah, mas o índice diz que Friburgo... Eu vejo umas coisas assim que eu não consigo entender em que realidade que isso se descreve. Verdade. Você falando, colaborando com relação a isso, esse índice que apontou esse crescimento aqui na cidade foi justamente na época das obras do Estado, que influenciou na economia nesse sentido. Claro. Mas não foi nenhuma política de Estado interna do governo. A gente não vê nada novo, como você... bem falou. E isso é uma coisa muito preocupante, Denise. Por exemplo, a gente vive essa realidade aqui em Friburgo, mas em termos de Brasil, aí a gente pega um macrocosmos maior, mas que não é também muito distante dessa realidade que a gente está vivendo. Agora a gente tem essa problemática do Estado. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro. Como você vê hoje a política do Estado do Rio de Janeiro, que parece mais uma política de páginas policiais do que propriamente. A gente não discute mais políticas públicas. A gente fica com essa birrinha, isso serve também para dentro da cidade, de apontamentos, porque parece que todos os políticos com o rabo preso, todos errados, e a gente não vê uma saída para isso tudo. Na verdade, a gente tem hoje um Estado que virou, como você falou, uma guerra política. É a única coisa. Hoje mesmo eu estava observando isso, a prisão de outras pessoas envolvidas com o Bacelar, o ex-presidente da Casa Legislativa, e aí a gente vê um que assumiu, e o que a gente vê? Essa pessoa que assume o governo do Estado, ele está mexendo diretamente em todo o funcionalismo e boa parte desse funcionalismo fantasma. O quanto se cortou em termos de folhas de pagamento. Isso generou muita gente, né? Eu não lembro dos números agora. Então, isso é uma ponta, isso é uma parte da estrutura de um governo de Estado. Nós temos isso, a gente está falando do pessoal, a gente não está falando dos contratos de prestação de serviço, a gente não está falando dos processos licitatórios, a gente está falando unicamente da mão de obra contratada pelo Estado. Então, o rombo no Estado, ele deve ser fora daquilo que a gente possa alcançar. Inacreditável. Então, o problema não é dinheiro. Aliás, o problema do país inteiro nunca foi dinheiro. Como o problema da saúde em Nova Friburgo não é essa história cansativa que se fala, não, é porque não dá o dinheiro, a gente atende a 13 municípios. Não é isso. A questão é unicamente gestão. E você, como sabe muito dessa área de gestão de saúde,
Recentemente eu entrevistei o Dr. Luiz Fernando aqui também, ele falou a mesma coisa. O problema não é recurso, não. É gestão, que é uma coisa engraçada. A gente está falando aqui muito a respeito com relação, né, de se trabalhar com dados, com política de inteligência. Hoje, se nós procurarmos saber qual foi o gasto mensal do Raul Sertã, a gente não sabe. Não sabe porque... impossível você gerir um hospital assim, isso já é uma coisa... Ó, eu iniciei como assessor na Câmara em 2009. Saí de lá sempre com esse mesmo discurso, que tinha que fazer uma consultoria, inclusive na época, eu não sei onde foi parar esse resultado, já existiu uma consultoria contratada com dinheiro privado e público, da Falcone na época. Nunca ninguém mais falou a respeito desse trabalho, essa contratação, se foi finalizado, se tem os números. E é impossível você trabalhar anualmente, uma questão semestral, que for 100 dias, um bimestre, se você não tem números para você se basear. Eu conheço bem o Luiz Fernando. Eu trabalhei com o Luiz Fernando na saúde. O Luiz Fernando é uma pessoa séria, é uma pessoa comprometida. Ele era o primeiro a chegar na Secretaria de Saúde e era o último a sair da Secretaria de Saúde. E olha, ele é muito que eu chegava cedo e eu saía tarde. Mas ele já estava quando eu chegava e eu ia embora e ele continuava. Ele avançou muito em várias questões relacionadas à saúde que nós não avançamos desde então, como ele deixou situações criadas. Algumas pessoas falavam, o Luiz Fernando é doido, não sei o quê. Não é doido. O Luiz Fernando, ele enfrentava os problemas. O Luiz Fernando, ele brigava pelas coisas que ele queria. E outra coisa, ele foi um secretário que foi muito boicotado pelos demais secretários específicos como de finança na época. Por quê? Porque as pessoas misturam o pessoal com o profissional. Então, eu não gosto de você, e eu sou o secretário, e você depende da minha pasta, aí eu pergunto, mas esse processo aqui, é do Luiz Fernando, é lá da saúde, deixa aí na mesa, e na mesa ficava. Que prejudica milhares de pessoas. Aí as pessoas acham que está prejudicando o secretário, mas não está prejudicando o secretário, está prejudicando a cada usuário do Sistema Único de Saúde, que precisa daquilo ali. Nós nos perdemos muito da saúde quando acabamos com o Fundo Municipal de Saúde. Quando nós tiramos da saúde a autonomia de fazer saúde no município. Quando a gente passou a depender de outros secretários para poder fazer a saúde caminhar. Isso foi, não me engano, na reforma administrativa do Rogério Cabral, foi isso? Então, teve até pontos altos, mas isso não gostei na gestão dele. Não foi a Câmara também teve, né? Porque a Câmara fez essa aprovação. Sim. Então, a gente tem que sair, voltando a 2028, a gente tem que sair desse discurso. Da mesmice. Que o meu orçamento é ruim porque eu atendo a 13 municípios. Porque a minha educação não corresponde, porque é culpa do Ministério da Educação com determinados programas. E por aí vai. Ele questionou, ele já teve essa experiência secretário, também em relação a essa questão de atendimento dos municípios. A gente também não tem números em relação a isso. Todo mundo fala, porque Friburgo realmente atende de 11 a 13 municípios em torno, é uma cidade polo. Mas quais são os números de atendimento nesses municípios, desses cidadãos, dessas cidades em torno? Será que é esse gigantesco atendimento mesmo? Léo, quando esse período agora é o período em que o Nova Friburgo mais atende os demais municípios. Por causa das questões respiratórias? Não. Política. Ano eleitoral, em que você precisa de voto regional, não para de chegar gente de fora. É algo assustador. Assustador. Porque o candidato que é de fora, ele liga para cá e fala assim, olha... Esse favorzinho, né? Eu preciso, vamos mandar gente aí libera aí, consegue isso. E vem vindo. A gente acompanha isso já há muito tempo.
Então, há o aumento de atendimento em determinadas épocas, relacionadas às estações e tudo, frio agora, época de bronquiolite. Tem, isso é fato, não é aqui, é geral. Essa sazonalidade. Mas essa questão política, nesses períodos, em termos de saúde, é algo assustador. Assustador. Hoje, se você perguntar sobre patrimônio da saúde, a gente praticamente não sabe o que a gente tem em termos de patrimônio. E aquela compra em relação ao SAS e aqueles Aquilo outros... está parado, né? Ninguém nunca mais se queixou. Está arriscado falarem novamente UPA em olaria por causa da eleição. Isso entra sempre num contexto, como entrou o Hospital do Câncer para muitas pessoas, como entrou a Estrada do Contorno para muitas pessoas. É um círculo vicioso de promessas intermináveis. É bom você ter tocado essa questão da Estrada do Contorno essa semana. Nós tivemos diversos problemas no trânsito da cidade, que é uma coisa também notória de uns tempos para cá. E que não é de agora. Com relação à questão de motocicletas e tal, mas em relação a cargas pesadas. E eu acho que falta olhar hoje os políticos de Nova Friburgo. Era um bom momento, por conta de todos esses acidentes. A gente tem caminhões bitrens, grandes veículos passando com carga explosiva, com carga que traz periculosidade para a população, que também danifica muito a camada asfáltica e passa por dentro da cidade, de um político clamar ao Estado em relação a isso. Com relação ao Estrada do Contorno, que é uma coisa que nós já escutamos há mais de 20 anos, mas também para Friburgo receber pelo menos um recurso, para minimizar esses impactos. E eu não vi nenhum político falar a respeito em relação a isso, por isso eu falo, falta visão também hoje os políticos de Friburgo. E outra coisa com relação a essas questões de motocicletas, que é o tal, eu não sei, tem um termo que falam para isso, que é uma coisa para mim até ilegal, e um grande número de motoboys e motos que realmente não respeitam os sinais de trânsito. Você não acha que é um momento da gente discutir, né? A gente teve a vida ceifada de uma jovem nessa semana, e que foi uma pessoa muito querida, de uma grande comoção na sociedade Nova Friburgo. O que você acha a respeito disso? Na verdade, eu lamento profundamente a morte dessa professora, como lamento a morte de tantos outros. A gente tem que aprender uma morte tem que ser suficiente. A morte de um anônimo, de uma pessoa que ninguém conhece, ela tem que ser suficiente para se tomar uma providência. Essa semana, inclusive, eu fiz uma postagem porque eu fiquei indignada de um vereador criar um projeto de lei e dar o nome da futura lei esperada por ele com o nome da professora. Quer dizer, isso para mim é oportunismo, porque a pessoa está sentada na cadeira do Legislativo desde a época da pré-história, praticamente. E a gente sempre teve problema naquela avenida. E a cada ano está pior. Seja tipo fosse uma política estruturada lá na frente para até homenagear outra situação. Outra situação. Concordo plenamente com você. Você vai fiscalizar como? Me explica. É a mesma coisa. Nós temos uma lei que proíbe o uso de bicicleta e skate na calçada. Mas hoje o que mais se vê, né? Mas como você vai fiscalizar isso? É igual também essa lei da questão de fumar cigarro perto dos hospitais. Como você vai fiscalizar isso? Não pode empinar a moto. Você vai fiscalizar isso como? Nós não temos mão de obra para isso. Tem que criar primeiro condições. Para você ter o resultado de uma operação como essa, de uma proibição, de uma ação, você tem que ter uma estrutura prévia para isso. Porque senão, crio a lei, o projeto de lei, falo bonito na tribuna, mexo na emoção das pessoas. Todo mundo, eu quero uma parte. Não, meus parabéns, seu projeto de lei, eu queria assinar com o senhor, é maravilhoso, porque aquilo fica... Isso nunca muda. Né? Cai na emoção das pessoas, principalmente nesse momento em que está todo mundo mexido com o óbito ocorrido, e aí depois joga, pronto, vira lei. E aí? Eu fiz outro dia um estudo, já tem mais de 6 meses. O que nós temos de leis no município
que ninguém controla, ninguém quer saber se está funcionando, se não está funcionando, que se, inclusive dentro da área hospitalar, que se nós já tivéssemos exigido o cumprimento delas, nós já teríamos menos problemas dentro do Hospital Municipal Raul Sertã. Então é aquilo, eu fiz a lei, o pessoal gostou, aprovou, pronto, jogo para lá. Se vai ter fiscalização, se não vai ter, se vai ser apenado porque cometeu a infração, isso é problema, não é mais meu. O meu problema é fazer a lei, falar bonito na tribuna e depois colocar no meu currículo, na próxima eleição. Eu fiz a lei para não empenar moto, entendeu? Isso não dá mais, não cabe mais. A gente, se for fazer um levantamento, tem milhares de leis. Não, você não tem noção, é assustador você olhar, pegar todas as leis. Aí você sai das leis e você vai para a programação das sessões ordinárias. Eu recebo toda semana a pauta. Eu olho para aquilo e digo, gente, não acredito. Tem sessão ordinária que é só moção. É um ou dois assuntos que não tem nada com nada. Nem os próprios assessores, de repente, aguentam ficar lá. Quer dizer, é uma coisa que a gente... Pô, são 21 vereadores. É verdade. Era pra gente ter um resultado nessa cidade muito diferente. Não é a cidade melhor do São muitas estado. demandas, né, Denise? Mas nós teríamos. Quer dizer, é a mesma coisa. Você vai lá... Quais foram os resultados que nós tivemos concreto de melhoria de todas essas falas pomposas na tribuna nessa gestão agora? Nenhuma. E isso eu vou te falar, isso cai em descrédito às instituições. E aí a gente teve agora esse vale alimentação aprovado, que foi parece uma contradição até com a própria base de governo e o prefeito. E são situações que você pontua aí, que a gente precisa, no meu entendimento, isso é até em termos de Brasil, uma grande reforma política. Também precisamos de uma reforma no judiciário, a gente tem que reformar o sistema por completo, mas dá para minimizar os impactos. Agora, eu acho impossível, dentro do que você está colocando, o seguinte, hoje, para a gente ter leis que funcionam, o executivo, o legislativo teriam que ter um diálogo melhor. Isso até oposição, situação, para construir esses mecanismos que possibilitaram isso. E eu vejo isso quase como uma utopia hoje. Impossível de acontecer. A outra coisa também, Denise, que você sabe muito bem como funciona, porque você sempre acompanhou, são as comissões da Câmara de Vereadores. As comissões praticamente que eram para inclinar preparar o terreno, inclusive também com relações às instituições que tem peso na cidade, com a própria prefeitura, e na verdade não existe nada disso. É como você falou, as pessoas usam a tribuna para sensacionalismo e a gente não vê nada andar. Tudo só piora. Não vê. Você vê visitas dentro do hospital que não geram nada, é simplesmente uma proposta eleitoreira, é um vínculo, uma dependência que cria com o paciente ou familiar do paciente no desespero que ele se encontra. É cartãozinho sendo entregue de assessoria. Isso é um absurdo. Então, nós tivemos uma época em que nós tínhamos um conselho antigo de saúde em que conselheiro de saúde entregava cartãozinho dentro do próprio hospital. Enfim, eu acho que a gente precisa... a gente tem muita gente boa. Por exemplo, se você perguntar assim, Denise, tem gente boa na saúde? Tem. Tem muita gente boa na saúde. Tem pessoas que se doam para fazer o melhor que elas podem. Tem chefias que se frustram porque não conseguem melhorar uma vírgula daquilo que elas gostariam de melhorar. Eu conheço pessoas, conheço trabalhos de pessoas, conheço a frustração e o desejo de melhoria da saúde. Existem pessoas nesse governo que, se eu fosse governo, eu faria questão que estivessem do meu lado, porque são pessoas boas, são pessoas que trabalham bem. Mas, infelizmente, essas pessoas não conseguem avançar em nada. Por quê? Porque eu chamo você para fazer uma faxina na minha casa.
Eu te apresento uma casa completamente destruída, cheia de mofo, cheia de sujeira, mas eu não te dou ferramenta nenhuma. Você acha que falta empatia para os governantes hoje? Não, eu acho que não há... a empatia, ela tem que entrar, é um segundo momento. Você não pode governar com empatia, você tem que governar com prioridade. Você tem que governar com racionalidade. Porque se você entrar com a emoção, você enfia o pé na jaca. Entendi. Você vai começar a botar um embaixo do braço, vai começar a ficar com peninha do outro. Não pode. Você tem que ser racional. Tem que ter capacidade administrativa. Você tem que... Exatamente. Isso aqui é para funcionar dessa maneira. Ah, mas vai doer. Infelizmente vai doer, mas tem que ser dessa maneira. A gente, para consertar, tem que sofrer. Quantas vezes uma criança, para aprender a andar, ela cai e se machuca? Muitas. Tomba e levanta. Tomba e levanta. Gerir não é fácil, mas tem que ter um pulso de ferro. Muita gente não vai gostar no primeiro momento, mas você tem que ter prioridades. E, infelizmente, as duas pastas mais importantes, que são educação e saúde, que é a base de todo cidadão, não é a prioridade para o governo Johnny Michael. Não é mesmo. Ele ser amigo da secretária de Educação não faz da Secretaria de Educação uma gestão positiva e produtiva para as nossas crianças. Então, é o que eu falei, é misturar a empatia. Não pode. Essa secretária já tinha que ter sido desligada há muito tempo. Os casos de assédio dentro da Secretaria de Educação são predominantes. Então, a gente precisa zerar. Eu ontem fiz uma live falando sobre assédio moral. A prefeitura vem perdendo ações relacionadas a assédio moral. Os assédios continuam mesmo depois de um TAC assinado nessa direção. Eu acho, inclusive, que esse governo é recordista nesse assunto. Boa parte, praticamente a maioria dos casos são voltados contra mulher. Ele é um governo misógino. Até a política para mulheres é sempre um orçamento. Não tem, é um cabide de emprego. Você não tem orçamento. A culpa é da Wanderleia? Não. A Wanderleia vem fazendo o máximo que ela pode. Ela não deixa de participar de nada. Ela se mete em tudo. Ela quer fazer evento, ela quer colaborar, mas ela não tem estrutura. Ela não pode fazer mais do que ela faz. Aí eu vou dizer o quê? Que a secretária Wanderleia é ruim? Não. Eu vou dizer que você veio na minha casa, eu não te dei estrutura nenhuma para você limpar a minha casa, que a sua faxina é ruim? Eu não posso fazer isso. Ela tem na mão. Exatamente. Então, a prioridade, esse é o primeiro passo. Você tem que fazer um estudo do município. Quando a gente teve a tragédia, eu fui completamente a favor que alguém que conhecesse bem a cidade assumisse o governo. Por quê? Porque a gente precisava que alguém que conhecesse o plano diretor feito na época anterior, que conhecesse o movimento econômico da cidade, que conhecesse Nova Friburgo, assumisse pós-tragédia. Porque a gente perdeu tudo, a gente já não entendia mais nada, o que era, o que não era depois da tragédia. E a gente está vivendo uma tragédia agora. Ninguém fala assim mais. Hoje, como que está isso, a questão do plano diretor da cidade? Ele é... Eu, de fato, não sei te responder. Eu acho que está parado no tempo. Nós vivemos uma época que os conselhos municipais eram muito atuantes. Existia um plano diretor. Tinham muitas audiências públicas realizadas na Câmara de Vereadores. Tinha até uma comunicação melhor entre oposição e prefeitura, até no sentido mais respeitoso. Realmente eu também não consigo ver nada. E você tocou numa situação com relação às mulheres. Você acha também que falta representatividade feminina hoje na política friburguense? Acho. Isso te preocupa? Preocupa porque a gente não consegue dividir de forma justa as demandas e a necessidade da sensibilidade para alguns assuntos. Conversar sobre violência doméstica, por exemplo, com um homem é diferente de conversar com uma mulher. Porque ninguém passa na pele, né? Exatamente. Não é nem o passar na pele, o medo, às vezes você nem leva um soco,
Você atravessa apenas uma violência psicológica, que causa, às vezes, mais dano do que uma violência física. Com certeza. Então, você precisa ter uma sensibilidade para você lidar com isso. Para você entender a questão de uma mãe atípica, é muito mais fácil a sensibilidade de uma mulher para perceber isso. Aquela mãe que cuida de uma criança atípica, mas precisa lavar, passar, cozinhar, cuidar do cachorro, cuidar do quintal, ir para o mercado. Um homem, ele não vai entender isso. Ele, por mais que ele seja dinâmico dentro do seu lar. Então, cada situação, ela se descreve de uma forma e ela precisa que haja uma representação alinhada com aquilo. Nós temos 2 mulheres correndo risco de daqui a pouco só ter uma, em relação ao que aconteceu com o partido da tia Carla. Aonde que a gente vai chegar com isso? Eu hoje, depois de 22 anos de atuar como jornalista na cidade de Nova Friburgo, eu não acredito mais em oposição e situação. Eu não acredito mais. Como representante político. Por quê? Porque eu já vi pessoas que hoje são oposição e foram situação e nunca se preocuparam com nada. E vice-versa. Entendeu? Então, é muito confortável. Por exemplo, numa cidade de predominância direita, é muito confortável uma esquerda ser oposição. E apontar só falhas e tal. Agora, como seria essa esquerda oposição se fosse um governo situação? Entendeu? Então, entre aspas, não é com sentido ideológico partidário. Não, a gente viveu uma situação semelhante a essa quando você falava em relação ao G5, que você Exatamente. tinha um governo de oposição, né, sem entrar no mérito de direita e esquerda, mas oposição, que era super crítico e, no meu entendimento, com um orçamento muito maior. Na época, inclusive, que o Estado do Rio estava em recuperação fiscal, aumentou-se enormemente o orçamento da cidade e tivemos um governo ainda pior, com uma comunicação melhor, e hoje a sociedade mudou o olhar em relação a um monte de coisa. Não é que os governos anteriores tenham sido ótimos, mas regular para bom, regular. No meu entendimento, hoje esse governo é péssimo. Eu também acho. E nós não tivemos nenhuma mudança em relação a isso. Foi bom você tocar nesse assunto. E o G5, ele ajudou esse governo a ser péssimo. Porque foi o G5 que formou esse governo. Sim, foi. E eles se mantiveram juntos. Foi depois de um bom tempo que começou a se dissolver com o primeiro membro, que foi o Marcinho, e depois sai o Pierre, porque ele acaba perdendo uma eleição que foi oportuna para o governo Johnny ele perder e ele sair. Então sai o segundo, e por último saiu agora o Zezinho. Mas ficou um rastro de destruição que não tem como. Tivemos o Wellington, na época, como o primeiro presidente da Câmara, que também fazia parte no G5, na gestão anterior. E depois mas o Wellington está empregado na prefeitura, então... Mas ele, engraçado, foi no biênio, eu não me lembro de ter tido na mesma gestão, no biênio, ele também não conseguiu ser reeleito. Eu acho que eu não me lembro de ter acontecido isso anteriormente. Mas eu acho até que o Pierre foi bastante inviabilizado ali dentro da prefeitura, assim, que eu fiquei mais de perto em relação a ele, né? Eu trabalhei com ele praticamente a minha vida inteira na política, mas realmente faltou a todos esses agentes públicos, né? Muito a desejar como executivo. Isso daí não tenha dúvida disso. E é uma grande frustração para mim isso, Denise. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Johnny... eu não acho que... Eu não tenho nenhuma preocupação na minha cabeça. Não tenho nenhuma preocupação com o Johnny em termos de corrupção. O cara recebeu dinheiro, tá? Não tenho. Eu não consigo... sentido de incompetência Isso mesmo. É algo assim... Eu tive em algumas situações de governo essa questão na minha cabeça. Mas com ele, com a figura, a pessoa do Johnny, isso não passa na minha cabeça. Mas...
Você não destrói uma cidade com corrupção unicamente. Também com incompetência, né? A incompetência do Johnny, o despreparo do Johnny, total. O ego do Johnny e a vaidade do Johnny é muito pior do que se ele fosse uma pessoa corrupta. É verdade, eu também não enxergo ele como uma pessoa corrupta, não. Entendeu? Eu enxergo como uma pessoa despreparada para o cargo. Ele conseguiu destruir todos os caminhos no qual ele passou. Assim foi com o antigo vice, assim foram com os aliados. Hoje, até o próprio Serginho, né? Então, o antigo vice, o próprio G5 hoje não tem mais relação praticamente nenhuma com ele. Alguns saíram por vontade, outros foram saídos, como o próprio Pierre. E fora as relações políticas paralelas do próprio partido. A questão, na época, acho que era o republicano, também foi uma problemática danada. Nunca falou dos motivos que então ele não... o que se fala, né, nos bastidores, ele não cumpre os acordos políticos. Eu não posso falar porque eu nunca fiz acordo político com ele, mas é o que a gente escuta. É verdade. Mas é muito difícil. É difícil. E suas considerações finais, Denise, foi uma honra aqui te entrevistar. Passou tão rápido. A gente poderia ficar aqui 2, 3, 4 horas, porque é assunto que não acaba mais. As suas considerações finais e, ainda em cima disso que você falou, parece que são duas pessoas diferentes. O Johnny Michael, na época que era vereador, para prefeito. Parece que são pessoas completamente diferentes. É uma contradição enorme. Eu acho que nós criamos uma expectativa muito grande. Foi destruído propositalmente a figura do Renato Bravo, do governo Renato Bravo. Inclusive, teve uma ajuda muito grande da própria imprensa, de uma página que tinha no Voz da Serra. Então, foi um trabalho muito bem feito e que acabou se alojando bem na expectativa do povo de uma melhora. E nós colhemos isso que nós temos hoje. Eu quero agradecer muito a você pelo espaço, pela oportunidade, estou à disposição. É sempre bom, porque eu sempre entrevisto, estar aqui do outro lado é bacana. E desejo sucesso aí para o seu trabalho, para o seu espaço, porque conhecimento e informação é fundamental. Só assim a gente melhora. Obrigado, querido. Eu que te agradeço. Então a gente vai se despedindo aqui de mais um Direto ao Ponto com Leonardo Sérvio. Obrigado a todos os telespectadores da Cidade Real. Obrigado aqui aos estúdios Realize e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Obrigado.